Porque essas escrituras aqui que ele chama de sagradas começaram com Constantino. Antes de Constantino, os judeus tinham isso aqui, ó, com acréscimos de vários livros que os protestantes tiraram e o cristianismo tirou, vários livros apócrifos que faziam parte, e pegaram uma seleção. A impressão de que fazer uma coisa é excluir a outra, quando na verdade esse dilema não existe. Primeiro porque nós não temos como seguir a Jesus se não for através da Escritura. O Senhor Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde virá para julgar vivos e mortos. Como é que eu sei quem é Jesus e o que ele pede de mim para que eu possa segui-lo? Não ficaram tradições orais. Ele não deixou registrado em nenhum outro lugar, a não ser na Bíblia, quem ele é e o que eu devo fazer para segui-lo. Então, eu só posso seguir a Jesus através da Bíblia. Estudando a Escritura, estudando os Evangelhos, entendendo quem é ele, entendendo quais são os requerimentos para o discipulado. Para isso eu vou para as cartas, para isso eu vou para o livro de Apocalipse, para isso eu vou para o livro de Atos, para isso eu vou para o Antigo Testamento, que pré-anunciava a vinda dele, a obra dele, isso é básico demais, né? Aquilo que se requer para que nós possamos segui-lo. Então esse dilema que é colocado é absurdo. Não tem como seguir a Jesus se não for através das Escrituras, através da Bíblia, porque é lá que eu encontro resposta para essas perguntas. Quem é Jesus? O que ele fez por mim? O que é que ele pediu dos seus seguidores? E de que maneira eu posso seguir? Sem as Escrituras, eu não tenho como acessar Jesus, chegar à presença de Jesus, me comunicar com ele, ouvir a sua voz, entender os seus mandamentos e os seus requisitos. É muito bem? Seguir a Jesus só é possível através das Escrituras Sagradas. Desde quando? É a pergunta. Porque essas escrituras aqui que ele chama de sagradas começaram com Constantino. Antes de Constantino, os judeus tinham isso aqui, ó, com acréscimos de vários livros que os protestantes tiraram e o cristianismo tirou, vários livros apócrifos que faziam parte, e pegaram uma seleção de evangelhos. Havia muitos evangelhos. Eles escolheram esses 4 que, a meu ver, são os sóbrios. São os que eu escolheria também. Nem o Evangelho de Tiago, o senhor leu também? Não, ele não precisa, não foi o Evangelho de Tiago ou a epístola de Paulo? A de Tiago. A carta de Tiago? Isso. Acho ótima. Não, o Evangelho mesmo de Tiago, o não canônico. O não canônico. Não, eu não incluiria nem de Tomé, nem de Maria Madalena, nem de Tiago, nem de Bartolomeu, nem de Filipe, nem de todos eles. Eu já li todos eles, mais de uma vez, do Velho e do Novo Testamento. Agora, essa Bíblia do Nicodemo só começou de Constantino para cá. Meu Deus, isso é um cara professor. Ele não podia cometer um erro desse. Antes disso, eles tinham a literatura do Velho Testamento e que nem andava toda junta, porque eram pergaminhos e pergaminhos e pergaminhos separados. E pergaminhos. O cara tinha que levar camelos e camelos de texto. Paulo mandou lá em 2 Timóteo 4, ele pede a Timóteo que quando viesse, passasse pela casa de Carpo, trouxesse alguns pergaminhos que ele tinha esquecido lá. Eram pergaminhos provavelmente do profeta Isaías, de alguém que ele estava lendo. Agora, Velho e Novo Testamento não nasceram juntos. De modo algum, eles ficaram quase 400 anos separados. E não havia nem esses 4 evangelhos juntos. Isso é que o pessoal não entende. Nós tivemos quase uma história do Brasil inteira sem essa Bíblia junta. Isso foi Constantino, meu amigo Nicodemo. Não houve nada disso antes. Sabe qual era a briga no evangelho entre a comunidade dos discípulos? Não. Que se eram só esses 4 aqui, ou se deviam em colocar outros evangelhos que foram aparecendo no 2º e no 3º séculos. De modo que a briga nos dias de Constantino foi a seleção de evangelhos que iriam entrar. E aí
veio a história de que, como ele disse ali, qualquer pessoa, vocês aqui são judeus ou foram criados judeus. No Ocidente. Porque Jesus, se não tivesse um judeu perto dele, você vê Jesus citar Abraão para o centurião? Para a mulher cirofenícia? Você vê Jesus dizer para o gadareno, lá de Gadara, de uma terra pagã, olha, você tem que andar com a gente, ser discípulo, aprender o Velho Testamento, decorar tudo, os Salmos, e aprender o meu Sermão do Monte, eu vou mandar repetirem para você todo dia, e você vai seguir a Pedro, a Tiago, a João, vou determinar, Bartolomeu vai grudar em você, e para você não se perder. O que aconteceu? Mas em Atos 2, você sabe que os... Não, mas vamos continuava terminar a primeira história, depois você entra em Atos 2. O que aconteceu com o gadareno? Seguiu a vida. Jesus disse não, ele pediu, Senhor, permite-me estar contigo. Isso. E ele disse não, volta para os teus, para os da tua própria casa, e conta a eles tudo o que Deus fez por ti. Não teve uma alusão a não falte a sinagoga, que o cara nem judeu era. Não teve nada disso. E Jesus cria em Jesus. Jesus cria no Espírito Santo. Jesus cria na palavra que ele falava e no que ela produzia no coração das pessoas. E o que é que o texto do Gadareno diz? Retirando-se ele, foi por todas as 10 cidades, as Decapólis, pregando o evangelho a todas as pessoas e dizendo o que Deus tinha feito por ele e como a misericórdia de Deus o alcançara. É assim o tempo todo, você não vê uma recomendação diferente. Você vê em Atos 8. Você vê... O eunuco, que era um cara castrado, que tinha um problema sexual grave, foi batizado. Iria reunir um concílio para saber se batizavam ou não batizavam um cara castrado com peitinho de mulher, porque cortou o pênis, os órgãos, os hormônios mudam, a voz se altera. Muitos dizem que era homossexual, alguns dizem. O peitinho cresce, a bundinha aumenta, a cintura afina. E lá estava o cara, tinha ido adorar a Deus em Jerusalém. E vem voltando lendo o profeta Isaías. Qual é a pergunta de Filipe depois que o anjo mandou ele correr sem saber para onde, o Espírito Santo mandou ele correr atrás da carruagem, aí ele ouviu que o cara ia lendo o profeta Isaías no capítulo 53, e qual é a pergunta? Compreendes o que vens lendo? Como compreender se ninguém me ensina? Aí o cara diz, como é que eu posso entender se alguém não me ensinar o quê? Que Jesus era a chave hermenêutica para entender Isaías 53, que Jesus era o cumprimento de todas as convergências proféticas, que em Jesus estava tudo feito, que em Jesus estava tudo consumado, que em Jesus os pecados estavam cobertos, e o cara não quis nem saber de coisa alguma. Ele olhou, viu o ribeiro de São Filipe, que está lá até hoje no Vale de Saroque, e disse, eis aqui água. O que impede de ser batizado? E Filipe disse nada, desceu, batizou, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, que foi aparecer em Asdod, o Azoto, segundo a transliteração antiga, e o cara seguiu alegre o seu caminho. E não se demandaram mais 10 discípulos para discipulá-lo, para começar não sei o que em lugar nenhum. Cria-se que a palavra tinha um poder de gestação inapagável no coração das pessoas. Agora, na hora que essa prerrogativa passou a ser da igreja, é que essa loucura inteira passou a ser, porque depois de Constantino, só existe salvação se a igreja se dignificar, atravessar um oceano, e lá numa terra estranha, pregar para um Inca, um Azteca, um Amazônida, sem contato nenhum com a civilização, porque se alguém não chegar lá e falar esse nome J-E-U-S-U-S e disser, ele morreu por ti na cruz um dia num pedaço de pau, e o cara, sem saber de nada, disse, tá bom, ele está perdido. Se ele não tivesse informação, significa dizer que a única mediadora entre Deus e os homens é a igreja.
Porque se a igreja não levar essa mensagem, o mundo inteiro está perdido. Então, mais perdido do que o mundo que não sabe da mensagem, é a igreja que, supostamente sabendo da mensagem, a perverte. Não prega para ninguém, e quando prega, prega um Jesus abominável, que é a cara de Satanás, cheio de ódio, cheio de inferno, cheio de julgamento, cheio de preconceitos, que odeia o diferente e diz que para você vir a ele, que ele é bom, amoroso e misericordioso, mas se você não crer nele, ele vai te botar no inferno até o último dia de qualquer que seja o lampejo de existência espiritual de qualquer natureza.